Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia, né? Seja com todos nós neste dia, que é o 7/6, né? 7 de junho de 2023. Graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo, né? Por tudo que Ele nos tem dado. Amém, né? E estamos aqui vivos, né? Na luta, né? Contra os espíritos malignos, que são os verdadeiros inimigos, né, da nossa salvação, né? Inimigos da igreja, inimigos de Deus, de Jesus Cristo, né? O Redentor, inimigos do Evangelho, né? E nós estamos aqui imitando as virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática. Homens e mulheres, né? Que estamos aí neste caminho na esperança de sermos contados no meio das virgens prudentes, né? Que serão arrebatadas naquele grande dia, para as bodas do Cordeiro, como está prometido, né? Essa é a nossa esperança e a nossa fé. E vamos palmilhar o caminho, né? Em vigilância, em obediência, né? Em oração, muita oração, meditação, né? E se aperfeiçoando no caminho, né? Juntamente com os irmãos, na igreja, dando graças em tudo e por tudo, né? Por aquilo que a gente tem conseguido, né? Tanto espiritualmente como materialmente, né? Todas as vezes que oramos, devemos exatamente o quê? Nos purificar, né? Das nossas faltas, né? Porque nós somos pecadores, nós estamos pecando. O justo, está escrito que o justo ele peca 7 vezes ao dia e se levanta, né? Como é que ele se levanta? Ele se levanta pela oração, né? Pela oração do perdão, né? Pedindo perdão das faltas, perdoando aqueles que nos ofenderam, né? Também a gente tem pessoas que nos ofendem, né? Claro, nós ofendemos os outros e os outros também nos ofendem. Então a oração, toda oração nossa deve exatamente conter essa contrição, né, digamos assim, essa confissão e esse perdão, né? Porque o justo, se o justo peca 7 vezes ao dia, imagine quem não é justo, né? E o Senhor Jesus, né, e o Altíssimo estão prontos para perdoar aquele que se arrepende, né? E não faz mais aquilo, né? Que ele fez ou coisa que o valha. Então, por isso é que nós estamos aqui neste caminho, né? Em oração e também dando graças por tudo que Ele nos tem dado, né? Por tudo que somos, por tudo que temos. Vamos dar graças ao Altíssimo por Jesus Cristo. Tudo aquilo que a gente pede ao Altíssimo é por Jesus Cristo, porque Ele é o mediador. E tudo aquilo que nós agradecemos é também por Jesus Cristo, porque Ele é o mediador, né? Tudo foi colocado nas suas mãos, né? Até que no final dos tempos ele entregue tudo para o Altíssimo de novo. Amém, graças a Deus, né? Nosso ajuntamento, domingo que vem, né? Lá no Acaracuzinho, certo? Na mesma escola. Estaremos lá, se Deus quiser, para louvá-lo, né? Para orarmos juntos, meditarmos, passarmos lá um tempo juntos, né? Para nos comunicarmos, né? Das nossas necessidades espirituais e materiais. E amém, né? Então, irmãos, continuando aí com a nossa caminhada aí histórica, né? História do cristianismo. Nós estamos vendo aí
cristianismo no século XX, cada vez mais nós estamos nos aproximando dos nossos tempos, né? Que a minha intenção era, inclusive, terminar, né, com a nossa história desse grupo de pessoas, né, que se reúnem, né, há algum tempo e que se separou da religião porque viu que ali nas denominações existe ali um evangelho pervertido, né, e nós sabemos disso, né? Então, a intenção é essa aí. A gente pegou lá desde os apóstolos, viemos trazendo, né, algumas coisas importantes que aconteceram no passado, né, para a perversão do Evangelho. E agora nós estamos aqui no século XX, nós vimos aí que o século XX foi um século terrível para a humanidade, né, por causa da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, por causa da Revolução Russa, né, que durou mais de 10 anos, né, e aquela revolução ali foi terrível para os russos, né, e, né, nós sabemos qual é a visão de mundo, né, que aquela revolução apresentou ao mundo, que é o que é a defesa do socialismo, do comunismo, né, é a defesa deles, mas eles têm o quê? Por trás deles uma filosofia que nós já vimos aí, que é a filosofia de negar, né, o sobrenatural, negar a criação, o Criador, o Redentor, né? E isso é uma coisa assim que nos coloca assim até preocupados, né? Porque o tipo de economia que eles pregam é um tipo de economia que está contido na lei de Moisés e está contido no Evangelho, né? Se nós formos analisar assim friamente, nós vamos ver que se eles realmente pregam, né, a distribuição de renda, digamos assim, né, certo? Distribuição para os pobres e tal, e coisa desse tipo. Então nós vamos ver que tem alguma coisa que se coaduna com o Evangelho, e nós vamos ver alguma coisa, já vimos, né, no passado aí, e vamos ver outras, né? E então, o que aconteceu? Aí veio a Segunda Guerra Mundial, né, certo? E depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, os países derrotados, principalmente a Alemanha, né, procurou fazer o quê? Procurou se vingar, né, porque o peso da guerra foi grande sobre eles, né? E aí apareceu aquela liderança lá, né, que criou o nazismo, o fascismo, inclusive também na Itália, né, e que provocou a Segunda Guerra Mundial, muitas mortes, perseguição dos judeus, perseguição de cristãos, né, certo? Com matança, né, conforme nós sabemos. E aí, esse radicalismo, né, propiciou a que uma nação como os Estados Unidos descobrisse aí uma energia atômica, fizesse uma bomba para exatamente, né, soltar em cima de duas cidades do Japão, né, conforme nós sabemos aí. Então, o século XX, e aí então veio a Guerra Fria, né, a guerra entre o comunismo e o capitalismo, né, certo? E nós vimos então que essa guerra aí não era só uma guerra de visão de mundo, né? Porque o comunismo e o capitalismo têm visão de mundo diferente, né? E aí então o cristianismo ele está aí nesse meio, né? Tem igreja na Rússia, tem igreja nos países comunistas, né? Tem igreja nos países comunistas, né? Igrejas, denominações e a própria igreja também, né? Que nós sabemos que se o Deus Altíssimo quiser, ele levanta, né, os seus remanescentes em qualquer lugar do mundo, certo? Onde ele quiser, ele levanta. E nós, por exemplo, estamos nos queixando de que nós fomos levantados por ele, né? Para dar testemunho do sacrifício do Senhor Jesus.
Então essas guerras todinhas aí do século XX foi por visão de mundo, né? Claro que foram guerras materiais, mas também foi por visão de mundo, que nós estamos vendo exatamente essas coisas aí. Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.